Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 14 de setembro de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 12 do nosso trimestre, cujo tema geral será julgado e crucificado. O texto que servirá como base para o nosso estudo da semana, o que vai nos acompanhar durante todo esse período, é Marcos capítulo 15, verso 34, que diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Significa: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15 é o centro da narrativa da paixão de Cristo. É exatamente aqui no capítulo 15 que nós encontramos o julgamento de Jesus, a sua condenação, a zombaria dos soldados, a crucificação, a sua morte e, ao mesmo tempo, o seu sepultamento. Com certeza, os acontecimentos desse capítulo são apresentados com detalhes nítidos e, ao mesmo tempo, cristalinos, muito provavelmente porque o autor ele deixou alguns fatos falarem por si mesmos. E quando você vai olhar aqui para o capítulo como um todo, você vai encontrar algumas coisas acontecendo. Desde o momento em que Cristo Jesus agora vai passar pelo processo que o levará até a sepultura. Nós sabemos que Jesus, nesse processo, está vencendo a morte. Ele está vencendo as forças do mal. Marcos simplesmente está narrando aquilo que está acontecendo. Existem pelo menos 3 sessões nesse capítulo 15 que vamos analisar durante essa semana. A primeira sessão mostra o sinédrio e a condenação de Jesus. Nessa mesma sessão nós vamos examinar a atitude do sinédrio, do sumo sacerdote em relação a Jesus durante a sua crucificação. Como foi que os líderes religiosos da nação se comportaram diante de Cristo Jesus. É bem interessante a forma como Marcos vai apresentar isso. Num segundo momento, a segunda sessão vai mencionar a aprovação da autoridade romana na condenação de Jesus. Nessa sessão, o personagem principal será Pôncio Pilatos. Marcos vai deixar claro que ele teve que tomar decisões também quando foi a hora de analisar o caso de Jesus, e ele tinha convicção de que Jesus era inocente. Vamos aqui abordar a atitude de Pilatos, portanto, nesse julgamento de Jesus. E, finalmente, na terceira sessão, ainda no capítulo 15, nós vamos analisar José de Arimateia, que tem uma passagem muito rápida, mas, ao mesmo tempo, José de Arimateia no contexto do próprio reino de Deus. Marcos ele vai mostrar que José de Arimateia foi um indivíduo que teve coragem de se posicionar diante das autoridades romanas, buscando, de alguma forma, o corpo de Jesus para que Jesus pudesse ser sepultado. Um grande destaque que nós encontramos aqui na lição dessa semana é, ao mesmo tempo, a questão da própria ironia, que vai desempenhar um papel tremendo nesse capítulo 15. Antes de podermos mostrar exatamente isso, o nosso guia de estudos ele vai trabalhar aqui pelo menos 3 características do que é a ironia, até para podermos entender quando ela aparece no contexto do texto. Em primeiro lugar, a ironia ela tem 2 níveis de significado. Aquilo que é aparente e um outro significado que talvez esteja um pouco mais velado. Mas se você presta atenção no texto, você percebe nitidamente esses 2 significados que normalmente estão em contraposição um em relação ao outro. Um segundo detalhe, os 2 níveis estão em conflito ou contrastam entre si. São ideias, como mencionei ainda há pouco, ideias contrastantes. E, finalmente, alguém não vê a ironia, não percebe o que está acontecendo, não sabe que sofrerá consequências por conta das atitudes que está tomando diante do quadro. O quadro que a gente vai analisar e as ironias que Marcos vai apresentar são nesses 3 níveis. O julgamento de Jesus, a crucificação de Jesus e, ao mesmo tempo, o sepultamento dele.
ok? Nos 3 momentos nós encontramos ironias que vão mostrar exatamente isso. No estudo dessa semana, a própria pergunta de Pilatos, você é o rei dos judeus? Passando pelos soldados zombadores, a inscrição em cima da cruz, a zombaria dos líderes religiosos que diziam salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Até o surgimento inesperado de José de Arimateia, que vai, de alguma forma, mostrar todo esse caminho, repleto de ironias, mas ao mesmo tempo de consequências eternas para todos aqueles que se envolveram. No primeiro estágio, no processo de julgamento de Jesus. No segundo, os romanos, que endossaram o julgamento equivocado do Sinédrio. Num terceiro momento, José de Arimateia, que se posiciona ao lado do Senhor. Todas as 3 sessões mostram de forma clara que todos os envolvidos tiveram que colher o resultado das escolhas que fizeram. Nós podemos até escolher o tipo de semente que vamos semear, mas não podemos escolher o tipo de semente que colheremos. A semente que plantarmos, da mesma espécie, colheremos. A história de Jesus nessa semana, no capítulo 15, vai mostrar exatamente isso. O Sinédrio tomou decisões, plantou uma semente, colheu uma semente de acordo com aquilo que semeou. Roma endossou, Pôncio Pilatos endossou a crucificação de Jesus, ok? Também colheu as consequências de acordo com aquilo que semeou. José de Arimateia toma decisões ao lado de Cristo, também colheu consequências, tendo como base essa aceitação de Jesus. Hoje, nós, quando vamos começar a introduzir essa temática da lição dessa semana, nós vamos pensar que tipo de decisões nós estamos tomando na nossa vida, como estamos nos posicionando diante do Senhor. Baseado nas escolhas que fizemos, nós também teremos que colher os resultados de cada uma delas. Eu espero que Deus toque teu coração durante essa semana. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que nos amas. Agradecemos imensamente porque o Senhor tem tido paciência conosco e tem nos dado oportunidades para exercermos o nosso livre-arbítrio. Ajuda-nos a entender como, durante a última cena de Cristo aqui na Terra, as pessoas tomaram decisões e aprender com as decisões que elas tomaram. Colocamos diante do Senhor também cada pedido, Pai, que vai no coração dos seus filhos. Responda de acordo com a tua vontade, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?